Câmara desse Tribunal. Primeiro, seus conselheiros, procuradores, as pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da 20ª sessão ordinária, que submete a aprovação nessa oportunidade. Não havendo objeções, dou por aprovada, colhendo essa assinatura posteriormente. Ofereço a palavra a vossas excelências. Antes de passar a ordem do dia, indaga a eminente representante do Ministério Público, doutora Letícia Formoso Dalquim Matuque Pérez, sobre eventual interesse em algum processo com da pauta, ou se pretende fazer sustentação oral. Não, excelência, obrigada. Agradeço e vamos então dar início. Julgamentos. Instrumentos contratuais. Eu vou relatar em conjunto, com Vossas Excelências, os itens 1 a 10 da pauta. 1. Contrato termo aditivo de Sabesp, empresa KC Ambiental. 2. Concorrência do contrato entre Centro de Educação e empresa Ingetal. 3 a 5. Pregão eletrônico decorrente do contrato pela Secretaria de Estado da Saúde, Gabinete Secretário de Assessorias. Objetivo de empresa Ambulância e Transporte. 6 a 7. Prestações de contas de repasse da Secretaria de Turismo, Departamento de Estância, à Prefeitura de Santos. 8. Prestação de contas pela Secretaria de Estado da Educação, à Prefeitura de Eldorado. 9. Prestação de contas de repasse da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social ao Movimento de Assistência aos Encarcerados, MAESP, de 2008. 10. Prestação de contas de repasse da Secretaria de Estado da Saúde e Banco de Sorocaba. Ter disponibilizado os votos previamente a Vossas Excelências e atendido os pressupostos legais, eu voto pela regularidade dos itens de exames e pelo conhecimento da medição do tempo de recebimento definitivo que acompanha o item 01. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao eminente relator, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eminente presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhoras procuradoras. Relato, item 11, é um contrato da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente, Fundação Casa Sodexo Paz do Brasil. O voto acompanha a instrução pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. O item 12 cuida de um contrato da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel com Bartoli Busoni e Ferreira Mendes, advogados SC. Antecipei o relatório a Vossas Excelências. E o tribunal tem uma postura bastante liberal e até, às vezes, condescendente com as contratações dessa natureza, com escritórios de advogados. No caso, porém, não se discute aqui a característica técnica do serviço ou a notória especialização, mas sim a singularidade do serviço. Pode ver, Vossa Excelência, que são serviços simples, corriqueiros, do dia a dia dos advogados. Então, tudo a recomendar que, no caso, se propusesse aqui uma licitação saudável. Então, a instrução é pela irregularidade, o voto vai na mesma direção. Com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Eminente presidente, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, eminentes procuradoras, doutoras Letícia Matuque Pérez, Cristina Cavesali, nosso secretário-diretor-geral. Senhor eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, Vossa Excelência tem toda a razão no enfoque dado à matéria, mas eu me animaria a ponderar uma circunstância de fato apenas aqui. Este contrato estava em execução seguida na FUNAP, e com julgamentos pela regularidade das contratações anteriores. Há já informação de que a avença que sucedeu a que estamos apreciando aqui já foi precedida de tomada de preços. Então, eu indagaria se não seria uma circunstância atenuante a propiciar eventual relevação dessa contratação, até porque ela se destina a cobrir a área civil e trabalhista, né, da FUNAP, enquanto que a área fim dos advogados da empresa destina-se exclusivamente à questão da execução penal, processo penal. Então, me sensibilizou essa matéria
e eu ponderaria junto a Vossa Excelência se há espaço de interpretação no sentido de relevarmos essa situação concreta. Sempre oportuna a intervenção de Vossa Excelência. Eu só observo o seguinte, que a reiteração das contratações é que denunciou exatamente a falta de singularidade. Na verdade, provou demais. É verdade, Vossa Excelência tem razão. Mas como acabou, como foi sucedida por uma tomada de preço, e ela, vamos dizer, ela ficaria espremida por 2 julgamentos de irregularidade e a regularização do procedimento administrativo. Então, tem toda a razão, Vossa Excelência, eu reformulo o meu voto. As ponderações são procedentes e é importante que se faça a justiça aqui. Muito obrigado. Eu reformulo o voto e considero regular. Reformulado o voto, alimento, conselheiro relator. Eu também acompanho, então. Muito obrigado. Então, em votação, aprovado. Agora, contratos da FDE 13 a 18. A instrução é dividida e se vê que o exame dos órgãos instrutivos, a PFE e o Ministério Público, cuidou, aliás, com perfeição, de afastar censuras constantes das representações e me permito, encurtando razões, encampar os adequados motivos dos opinantes para que as representações sejam julgadas improcedentes. De igual modo, eu vou me filiar ao entendimento da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público, que nada divisaram de irregular na disparidade de preços para itens idênticos em lotes diferentes. E por uma questão muito simples, os competidores também eram diferentes. Não se esperava que oferecesse todos o mesmo preço. Ao contrário, seria muito estranho se competidores diferentes apresentassem preços iguais. Aí sim que ficaria, de todo modo, esquisito. Consoante informou a FDE, os montantes registrados nas 3 atas foram vantajosos, inferiores aos estimados, e diverjo dos pareceres unânimes quando desaprovam os atos nessa circunstância da propalada antecipação de pagamento. Resta claro, aliás, não apenas pela redação da ata, mas mais ainda pelas justificativas apresentadas, que os materiais estariam prontos, acabados, disponíveis para uso, e passariam à posse e propriedade da administração a partir do momento em que fossem armazenados, concluída a etapa primordial de maior custo, e não quando entregues nas escolas. A rotina e a divisão do trabalho se apresentaram inteligentes e os aspectos gerenciais e econômicos colocados pela Fundação, por bastante razoáveis, convencem quanto à ausência de incorreção ou burla à Lei 4.320. No tocante à discrepância entre valores registrados maiores e os considerados nas ordens de fornecimento menores, vindo em benefício do erário, também não identifica o que de incorreto, pois das ordens de fornecimento com valores já reduzidos constaram aceite das respectivas empresas. E esse detalhe, na hipótese, serviu à reclamada formalização, emprestando validade, eficácia e garantia ao ato. Voto pela regularidade da licitação, atas, das ordens de fornecimento e execução. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário da Unesp, aqui a instrução propõe o provimento, eu vou propor também o provimento. O egrégio plenário decidiu, já em outros casos, registrar admissões ocorridas em funções criadas por resolução, tendo em vista a edição da Lei Complementar 1076, de 11 de dezembro de 2008, pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Renato Paes Costa. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 20 a 27. 20, acompanhamento e execução de contrato de concessão de responsabilidade da Arcesp. 21, dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 22, termos aditivos, CPTM. 23 e 24, convênio e prestação de contas de recursos repassados no ano de 2010, CDHU com a Prefeitura de Altair. 25 e 26, pregão eletrônico, contrato, a Companhia Docas de São Sebastião e uma representação que contra tais atos foi endereçada. E 27, pregão eletrônico e contrato de responsabilidade da Sabesp. Em todos os processos, a instrução final foi no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham
julgando por decorrência improcedente a representação objeto do item 26. Em discussão, em votação, aprovado. 28, contrato de gestão, termos aditivos, Secretaria de Estado da Saúde com a SPDM. Objeto, operacionalização de gestão de execução de atividade de serviço de saúde no AME de Mogi das Cruzes. A instrução dividiu-se a seu final. Alguns aspectos regularizados, não obstante, 3 pontos acabaram provocando a cisão na instrução final. Primeiro, inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal no que toca ao dimensionamento do objeto quanto ao orçamento e resultados planejados, ausência de contrato de permissão de uso dos bens públicos e concessão de prazo relativamente exíguo para a produção de proposta detalhada de plano operativo. Começo por esse último aspecto. A Lei Complementar 846/98 impõe convocação pública de organizações sociais, mas não declina o lapso temporal específico para a prática desses atos. Nesse sentido, preenchendo tal lacuna, a Secretaria da Saúde baixou a Resolução 57/2011, fixando, por sua vez, prazo de 10 dias para manifestação de intenção de celebrar contrato e 15 para apresentação de plano operacional. Então, obedeceu-se a um prazo estabelecido em resoluções. E o tribunal já apontou que acha esse prazo exíguo e concitou a Secretaria a revê-lo para torná-lo mais extenso em oportunidades anteriores, né? Não percamos de vista que o contrato é de setembro de 2011. Outro ponto, falta de termo de permissão de uso dos bens a serem gerenciados pela OS. Não tem o poder de atrapalhar o curso da avença e já há notícia de que as providências saneadoras estão sendo adotadas para tal formalização. Resta a questão da Lei Complementar 101, que efetivamente não foi observada quanto aos impactos. Porém, não houve imperfeições no cumprimento da execução do contrato de gestão. Eu me animo a relevar essa única falta que entendo efetivamente remanescente, sem embargo de recomendações. Meu voto segue exatamente nesse sentido. Em discussão, o voto está em votação. Aprovado. 29, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela CDHU à Prefeitura de Bastos. Instrução pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. E o 30, prestação de contas de recursos repassados em 2006 pela Secretaria da Administração Penitenciária, Associação Comunitária Brasileira de Defesa da Consciência da Cidadania. Objeto é prestação de assistência de várias naturezas às presas da Penitenciária Feminina de Campinas. A instrução é convergente no sentido da irregularidade. Apesar de chamado aos autos por diversas vezes, inclusive por notificação pessoal e por edital, o responsável pela entidade não trouxe qualquer justificativa. Encurto razões e voto pela irregularidade, proíbo de novos recebimentos, não determino devolução de valores, já que as medidas legais foram já setadas pelo órgão concessor nesse sentido, e penso importante darmos conhecimento tanto à douta Procuradoria-Geral do Estado como ao eminente Procurador-Geral de Justiça do quanto decidido para eventuais providências a cargo daquelas instituições. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrado a pauta municipal, agradeço a ilustre procuradora, doutora Cristina Cavezzali, e vamos começar a pauta municipal, consultando os senhores conselheiros, se podemos fazer daquela forma onde há sustentação, nós antecipamos. Com a anuência, eu chamo nesse momento o doutor Marcelo de Souza Pecchio, advogado e prefeito à época. Item 58. Boa tarde, nosso defensor. 858, senhores conselheiros, senhora procuradora,
Trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Quatá, em face da sentença que julgou ilegais as admissões de pessoal por tempo determinado e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo. A Secretaria de Auditoria-Geral, por outro lado, acatou as alegações do recorrente, exceto no tocante às classes livres, opinando pela reforma parcial da decisão. É o relatório, aguardo a defesa do ilustre defensor pelo prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas. Trata-se, como já relatado aí, de 5 admissões de professores que preencheram salas livres. Mas, no caso em tela aqui, como eu gostaria de pedir a juntada agora em alegações finais, dos documentos, né, que a Secretaria SDG disse e que não foi juntado provas, né, do que alegou na nossa defesa, eu gostaria de juntar o quadro pessoal da Prefeitura que indica que não existiam os cargos livres à época e um quadro, né, dos anos anteriores e posteriores a 2012, das salas, né, que mudam muito de um ano para outro, não tendo como a gente nos programar para terem essas salas com professores concursados. Tendo em vista vários casos, tem ano que tem o Educação Jovens e Adultos, tem ano que não tem. Tem ano que tem sala de reforço, tem ano que não tem. Tem ano que tem sala de educação especial e tem ano que não tem. E num quadro de aproximadamente 70 professores, 5 professores que ficaram apartados nessa manifestação, nós temos, né, ainda a cidade de Quatá, uma cidade que 80% são trabalhadores na cana-de-açúcar. E a usina lá vem crescendo muito, e tem ano que vem muitas famílias de fora para trabalhar no plantio de cana, que é justamente nesse período de matrículas, que acrescentam classes. E não são todos os anos que vêm essas pessoas. Então, foi feita essas contratações através do processo seletivo que tinha à época, rigorosamente na ordem, e nós não fizemos o concurso no período de 2012, tendo em vista ser período eleitoral. Não tínhamos condições de promover a licitação, não tínhamos condições de elaborar o concurso público e fazer dentro e homologá-lo antes dos 6 meses que antecediam as eleições. Mas, por orientação do próprio tribunal à época, em janeiro de 2013, foi feito tudo isso. Foram criados os cargos e foi adequada a situação. Eu gostaria de pedir a juntada dessa documentação para que Vossas Excelências analisassem novamente, porque eu acredito, né, que o tribunal, como um órgão orientador, e nós, estando no próximo mês que pudermos criar os cargos e admitir por concurso, eu acho que isso foi tudo sanado. Então, eu agradeço a compreensão de vocês e requeiro a juntada das alegações finais. Agradeço o ilustre defensor, defiro a juntada, retiro de pauta, encaminhar o Ministério Público, em seguida daremos o prosseguimento. Obrigado. Muito obrigado. Agora, item 95, cujo relator é o eminente conselheiro Renato Martins Costa, advogado Dr. Rafael César dos Santos, que eu convido para que assuma a tribuna. O ilustre defensor declina da sustentação e imediatamente passo, então, a palavra ao relator, conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, o item 95 cuida das contas da Câmara Municipal de Mongaguá, exercício de 2012, que acabou por encerrar a instrução com manifestações convergentes no sentido da sua regularidade com ressalvas. O meu voto com as determinações e recomendações pertinentes segue no mesmo sentido.
Em discussão? Não havendo discussão, em votação, aprovado. Vamos retomar então a pauta. Item 31, Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Contrato entre a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo e a Companhia de Desenvolvimento Santa Cruzense, Codesan. Assessorias técnicas divergiram suas opiniões. Enquanto as áreas de engenharia jurídica se posicionaram com a indústria da chefia pela irregularidade, no aspecto econômico-financeiro, a manifestação foi pela regularidade. O item já constou da pauta, ocasião em que apresentei o posicionamento pela irregularidade pela exercitação do contrato em termos aditivos e com aplicação de multa. Houve, então, pedido de visto do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem escuto com atenção. Eu acompanho o voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora vamos ao item 32. Termos aditivos ao contrato entre a Prefeitura Municipal de Desenvolvimento Campinas e a empresa Sodexopaz do Brasil. O pregão presencial e a justiça interior já foram julgados irregulares pela primeira Câmara. Logo, os atos subsequentes acessórios estão automaticamente comprometidos pela força das sociedades. Portanto, voto pela irregularidade do aditamento em exame. Em discussão, em votação, aprovados. Itens 33 a 35, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 36 a 37, também retiro de pauta com retorno ao gabinete. Itens 38 e 39, em conjunto. Pregão eletrônico e contrato firmado da Prefeitura de Ribeirão Preto e a empresa Verocheque Refeições. Também o sistema de ratificação e representação apresentada. O edital não exige que as licitantes possuam rede prévia de estabelecimentos credenciados, como alegado pelo representante, e já reconhecido no despacho que indeferiu o pedido liminar de apresentação do certame. Aponto ainda que os itens que determinaram a aprovação da vencedora, no prazo máximo de 5 dias úteis fixado pelo contrato, sem previsão de prorrogação, depositaram uma rede de 250 estabelecimentos credenciados, o que contraria o entendimento dessa Corte. Diante disso, voto pela irregularidade do pregão, do contrato, do tema de ratificação, mas eu dou a representação como improcedente. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 40, termos modificativos ao contrato entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a empresa Cauge Construtora Comércio. Os acréscimos totalizaram 19,7 do ajuste, dentro, portanto, do limite previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666 de 93. Além disso, não foi constatada ofensa ao artigo 57 da mesma lei, na prorrogação do prazo contratual. Voto, portanto, pela regularidade do aditamento, pelo conhecimento de recebimento provisório definitivo, sem prejuízo da recomendação de que se cumpra o disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos quanto à publicação. O voto está em discussão. Não havendo discussão em votação. Aprovado. Item 41, termo do convênio da Prefeitura Municipal de Osasco e Clube dos Subtenentes Sargento do 2º Exército. Além das incongruências do plano do trabalho e demais falhas apresentadas em voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu destaco que a Prefeitura tenha repassado expressiva monta a um clube privado, cujo acesso é restrito somente a associados, o que não possui no seu estatuto qualquer ação, atividade ou acesso voltado ao público local. Trata-se de um clube recreativo como qualquer outro, sem exceção. Diante disso, voto pela irregularidade do convênio exame e voto ainda pela condenação dos responsáveis ao pagamento de multa individualizada no valor de 300 UFESPs. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 42 e 43 em conjunto. Convênio entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Sociedade Portuguesa de Beneficência. E também a análise de prestação de contas de 2010. O órgão concessor emitiu parecer conclusivo favorável, tendo em vista que todos os documentos das despesas juntados aos autos estão diretamente relacionados ao objeto do convênio. Não vislumbro óbvio a aprovação da matéria
o voto pela regularidade do convênio de prestação de contas de 2010, com as recomendações do voto disponibilizado a Vossas Excelências previamente. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Itens 44 e 45, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Itens 46 a 52 da pauta, senhores conselheiros, o relatório em conjunto. 46, Câmara de Pompeia, de 2012. 47, Câmara Municipal de Pompeia, 2013. 48, Câmara Municipal de General Salgado, 2013. 49, Câmara de Anhembi, 2013. Item 50, Pedregulho, 2013. 51, Câmara de Guararema, 2013. E 52, Câmara de Pilar do Sul, 2013. Itens 46 coisas da pauta são contas anuais. De General Salgado, Anhembi, Pedregulho, Guararema e Pilar do Sul. Restando atendidos os pressupostos legais, e conforme voto já previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade com ressalva de todas as contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 53, contas anuais de 2013 da Prefeitura de Pedreira. Observa o atendimento ao limite mínimo de aplicação no ensino na saúde, bem como o percentual máximo permitido para a despesa pessoal. Foram ainda quitados regularmente os precatórios judiciais, bem como recolhidos encargos sociais. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável às contas de Pedreira de 2013. Em discussão, havendo discussão e votação, aprovados. Item 54, contas anuais de 2013 da Prefeitura Laranjal Paulista. Nessas contas, evidencia, senhores conselheiros, o precário planejamento orçamentário da origem, evidenciado pelo déficit da execução orçamentária. Concorre também para juízo desfavorável a compensação previdenciária realizada no exercício 2013. Diante disso e demais dados constantes no voto disponibilizado a Vossas Excelências, o voto é pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais do município de Laranjal Paulista de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. 55, embargo de declaração, opostos pelo Instituto Paradigma, em fase da decisão de regular o termo de parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o Instituto Paradigma. Os pressupostos estão presentes. Voto pelo conhecimento dos embargos de declaração. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, não há na decisão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Portanto, pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Em discussão, em votação, aprovado. 56, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ribeirão Branco contra a decisão de regularidade, prestação de contas, repasse APM de 2010. A Assessoria Técnica da TJ, o Ministério de Contas, opinaram pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração. Em discussão, em votação, aprovado. A questão que ensejou o julgamento desfavorável decorreu da afronta ao artigo 37.2 da Constituição Federal. Pretende o recorrente a reforma da decisão apenas na parte que lhe impôs multa no montante de 300 UFESPs. Muito embora a sanção pecuniária seja consequência da inobservância da norma constitucional, independentemente do dolo ou culpa, e verifico que no caso concreto não há indícios de desvio de recurso ou prejuízo erário. Portanto, nesse caso, voto pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 57, recurso ordinário interposto por Agnério Nery Ferreira, superintendente da Fundação Estudo da Educação Barueri, em fase de sentença, julgou ilegais os atos de admissão do pessoal e aplicou multa de 200 UFESPs. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo e a Secretaria Diretora-Geral no sentido oposto. No mérito, os argumentos apresentados justificam satisfatoriamente as contratações em exame. Antes disso, o recurso está em termos dele conheço. Em votação, discussão, conhecido. No mérito, os argumentos justificaram as contratações.
Diante disso, dou provimento ao recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 60, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Porto Feliz. (59), retiro de pauta e votando no gabinete. Melhor, 59, vou relatar agora. 59. Ex-prefeito municipal de Porto Feliz. Recurso ordinário interposto por Cláudio Maffei, que não se conforma com a sentença que julgou irregular os atos de demissão por tempo determinado. A Secretaria de Diretoria-Geral, por sua vez, opinou pelo provimento parcial. O recurso preenche as condições, por isso eu voto pelo conhecimento. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, persiste a falta de prova da necessidade temporária de recepção do interesse público. O voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Item 60, recurso interposto pela Fundação da ABC, em fase de sentença que julgou irregular de demissões de pessoal por tempo determinado, 2011, para diversos cargos, aplicando multa ao responsável. Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretoria-Geral, opinado pelo não provimento de recurso. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, as justificativas à questão não devem ser aceitas, já que não houve respaldo legal para os atos praticados, nem ficou comprovada a necessidade excepcional de interesse público. Diante disso, o voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovados. 61, recurso ordinário da Prefeitura de Reginópolis, em fase de sentença de irregular tomada de preço decorrente do contrato. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, a exigência da Conselheria Local de obra realizada obrigatoriamente por engenheiro arquiteto inscrito no CREA de horário único, como condição de qualificação técnica, não foi justificada nos autos e contraria o entendimento dessa Corte. O voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Item 62, cuida de termos de aditamento de contrato já julgado irregular, portanto, os aditivos seguem a mesma sorte, são irregulares. Discussão e votação, aprovado. 63 é um contrato da Prefeitura de Presidente Epitácio com Encalço Construções Limitada, já foi antecipado a Vossa Excelência do relatório. Remanescem falhas repudiadas pela nossa jurisprudência. Eu me refiro primeiro ao índice de endividamento duplamente restritivo, valor fixado 0,25, e a base utilizada em função do patrimônio líquido. Também restritivo e carente de adequada justificativa, a fixação de data única para visita. Também, contrário à jurisprudência, a exigência de que a certidão de acervo técnico do profissional responsável acompanhasse o atestado de experiência emitido em favor da proponente. Tais condições, diante das manifestações dos órgãos técnicos e instrutivos, eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Peço vênia para retirar o 64, volto ao gabinete. É regimental, gabinete? Relato 65, Prefeitura de Sales contrata BMC Engenharia e Construção. A origem nada disse quanto ao ponto de efetiva importância, que é o descumprimento do inciso 1º da Lei Complementar 101. Bem consignou o Ministério Público de Contas que a estimativa de impacto orçamentário financeiro, tanto quanto a declaração do ordenador de despesa, é condição prévia à realização do certame licitatório. A propósito, lembrou o parquet o teor do comunicado do SDG, aclarando que a estimativa de impacto se refere aos custos de operação e manutenção, e não ao montante gasto com a construção. Vindo acertadamente rebater desde logo raciocínio por vezes empregado de que se a despesa está prevista na lei orçamentária anual, então não há criação de nova ação governamental. Não é bem assim, né? Não basta, com efeito, a existência de empenho, tampouco de compatibilidade do gasto com a lei orçamentária ou LDO. Fossem bastante essas providências, seria inócua a lei de responsabilidade fiscal. O quanto previsto no artigo 16 da Lei 101 serve para verificar e certificar a existência de futuro suporte financeiro para uma despesa original. No caso,
a considerar que a implantação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto não se ultimaria com a obra, na medida em que custos decorrerem das finalidades ou atividades para as quais foi concebido. Era de rigor cumprir também o inciso do artigo 16. O voto é pela irregularidade da licitação. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Palestina contrata Paulo César Baria de Castilho. Aqui também contratação de prestação de serviços advocatícios. A instrução, como Vossas Excelências podem ver aqui, é arrasadora, não sobrou nada, ninguém se manifestou a favor. Eu tenho, apesar de ter simpatia pelo tema, como todos sabemos, eu tenho muita dificuldade aqui de contrariar toda a instrução. Efetivamente, os serviços não são singulares. Vigência do contrato é por prazo certo, não considera a duração do trâmite das tais ações existentes e um pagamento constante e periódico, sem comprovação dos serviços. Aqui está difícil aprovar, o voto acompanha a instrução pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Bertioga, entidade beneficiária aqui, Associação Civil Cidadania Brasil. O interessado pediu visto, obteve, nada acrescentou. Foram atendidas algumas exigências, apresentou documentação relativa aos repasses, mas, de qualquer maneira, senhor presidente, os órgãos instrutivos do MPC votam pela regularidade da comprovação da aplicação do repasse no montante apurado. Aqui, na verdade, houve um atraso na prestação de contas. Há uma proposta de multa aqui de 160 FESPs para o prefeito, que eu acho demasiado. Não é o caso de multar. Houve um atraso, depois os documentos foram apresentados, a matéria está superada, portanto, pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Câmaras municipais. Em Lorena, 2011, o responsável comprovou o recolhimento da importância referente à irregular prestação de contas de adiantamento. Superada essa circunstância, meu voto acompanha manifestações pela regularidade com recomendações e ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. Câmaras de Bocaina, também pela regularidade, especialmente acompanhando o Ministério Público, para que proceda a fiscalização, proceda ao acompanhamento das providências noticiadas quanto ao provimento de cargos efetivos e a designação do servidor efetivo para as funções de controle interno. O Ministério Público nosso tem atuado bastante nas contas de câmaras, exigindo, sim, a questão da regularização do provimento de cargos, bem assim a criação das funções de controle interno, que são extremamente relevantes. Então, aqui acompanho também o Ministério Público com esta recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Contas de Turmalina, também pela regularidade, com determinações e recomendações constantes do voto que antecipei. Em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, Câmara Municipal de Panorama e do município de Franca, com recomendações onde couberem. Em discussão e votação, aprovado. Contas de Prefeitura, Boa Esperança do Sul, exercício 2013, a emissão de parecer favorável. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Retiro 74, volto ao gabinete, senhor presidente. É regimental. Também parecer favorável para as contas da Prefeitura de São Simão, embora o Ministério Público seja desfavorável por excessivas alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais, tal. Mas meu voto prefere acompanhar a TJ e sua chefia pela emissão de parecer favorável com as recomendações pertinentes. Em discussão e votação, aprovado. Contrária à manifestação da instrução nas contas de Oscar Bressani, meu voto vai acompanhar. Aqui se contratou a empresa Roberto Alves da Silva Consultoria para promover compensação de contribuições previdenciárias. Um valor expressivo, R$ 238.181, que não foram recolhidos e provavelmente destinados a outras finalidades, sem comprometendo exercícios futuros, pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Tremembé também, aqui a emissão de parecer desfavorável, acompanhando o Ministério Público de Contas, principais desacertos, insuficiente aplicação de recursos de manutenção e desenvolvimento de ensino, excessiva despesa de pessoal. Os números estão espelhados no relatório que antecipei. Em discussão e votação, aprovado.
Recurso ordinário de Célio Rejane, ex-prefeito municipal de Dracena, admissão de pessoal. A crítica dirigida aos atos de contratação temporária não merece ser mantida. Os procedimentos de ingresso para os profissionais para desenvolver o programa CAPES estão em conformidade com lei municipal. A administração municipal integrou os servidores nas vagas criadas pela lei, cumprindo o requisito de acesso por meio do processo de seleção. Dou provimento ao recurso. Em discussão? Em votação? Aprovado. Ainda temos recurso ordinário de Presidente Prudente, repasses públicos ao terceiro setor concedidos pela Prefeitura à Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas, Lumen et Fides. Esse processo está voltando após o estudo e meu voto agora é pela regularidade. Não houve uma malversação de recursos, houve um desacerto, mas se verificou que a entidade efetivamente desenvolveu as ações de relevante interesse social. Me lembro que aqui eu criava um contraste, tínhamos aprovado um monte de dinheiro lá para um time de futebol e as crianças aqui estão sendo condenadas. Na verdade, o voto é pela regularidade. Em discussão? Em votação? Aprovado. João Carlos Donato, ex-prefeito de Vinhedo, recorre em matéria de admissão de pessoal. Conheço em preliminar, senhor presidente. Mas as razões de apelo são insuficientes para demonstrar a situação emergencial ou transitória de excepcional interesse público. O recorrente não é feliz nos seus argumentos, não demove a decisão. Portanto, não dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Peço a retirada do item 81. É regimental. Itens 82 a 87 em conjunto. O recorrente é o Elivaldo Batistella. Interessante que não é Elivaldo, é Elivaldo Batistella, prefeito do município de Itaciba. Vossa Excelência deve conhecer. Os recursos ordinários atendem aos pressupostos de admissibilidade e conheço em preliminar. Conhecido. Mas as razões de recurso não abalam os fundamentos das sentenças, tampouco trazem novidades. Malgrado a comprovação de publicação do edital da concorrência no Diário Oficial em jornal local, ausência de divulgação em periódico de grande circulação, configura afronta ao inciso 3º da lei, etc., etc. Quanto à compatibilidade do valor contratado ao mercado, a confirmação em sede de recurso da ausência de pesquisa prévia de preço e de orçamento estimativo detalhado. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Marcelo de Souza Cândido, ex-prefeito de Suzano, recorre em matéria de admissão do pessoal. Recurso está em termos, pode ser conhecido, mas no mérito não logra sucesso. Atenção ao preenchimento e atualização do quadro pessoal deveria ser redobrada, em que pese as alegações, não ficou caracterizada a situação emergencial capaz de justificar a impossibilidade de realização do certame de seleção. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, a eminente conselheiro Renato Batista Costa. Tem 89, senhor presidente, dispensa licitação e contrato da Prefeitura de São José dos Campos com a urbanizadora municipal Urban, empresa pública local. A instrução converge pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 90, convênio Prefeitura de Arujá com a Fundação de Amparo, Ensino e Pesquisa, gerenciamento e operacionalização do pronto atendimento municipal. A instrução, à exceção da assessoria técnica econômica, é pela irregularidade. Alguns aspectos foram afastados, entretanto, o estabelecimento de taxa de administração a título de cobertura de despesas no percentual de 10% do montante avançado contraria o entendimento consolidado desse tribunal. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 91, termos de aditamento a contrato da Prefeitura de Peruíbe com Magno Serviços Gerais, serviços de limpeza, asseio e conservação predial. Matéria principal já foi definitivamente julgada como irregular. A instrução reconhece a incidência do princípio da acessoriedade e o meu voto segue no mesmo sentido. Em discussão, em votação, aprovado. Impedido, senhor presidente. Estou impedido. Com impedimento, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. 92, houve protocolo de petição, senhor presidente. Eu retiro de pauta, retornando ao meu gabinete. É regimental. 93, termos de aditamento, termo de verificação e aceitação definitiva, serviço de água e esgoto de Jaboticabal com Eco Soluções Ambientais, gestão integrada de resíduos sólidos daquele município.
Também aqui a matéria principal já foi julgada definitivamente como irregular, incide o princípio da acessoriedade segundo o apontamento da instrução, e o meu voto acompanha, não obstante tome conhecimento do termo de verificação e aceitação definitiva. Em discussão, em votação, aprovado. 94, prestação de contas de recursos repassados no exercício 2008 pela Prefeitura do Guarujá para a Associação Santamarense de Beneficência daquele município. A instrução é pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. 95 já foi relatado, e eu, com relatórios e votos individualizados, relato de 96 a 99, se Vossa Excelência me permitir. Então. Câmaras Municipais de Ribeirão Bonito, Bernardino de Campos, Piedade e Bom Jesus dos Perdões, todas de 2013. Convergência na instrução pela regularidade, meus votos acompanham com as determinações e recomendações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Também com relatórios e votos individualizados, 100 e 101, Cravinhos e Vitória Brasil, Prefeituras, 2013. Também aqui a convergência na instrução, meus votos seguem no sentido da emissão de pareceres favoráveis. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Santo Expedito, exercício 2013, está no item 102. Temos aqui alguns problemas. Compensação previdenciária realizada unilateralmente, sem suporte em decisão judicial ou administrativa, gastos com saúde inferior ao mínimo constitucional, que no caso foram despendidos 14,02 apenas, e ainda um elevado percentual de alteração do orçamento, tendo representado 77,72% das despesas fixadas. Com a TJ, SDG e o Ministério Público, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. E o 103, sentença do eminente conselheiro Robson Marinho, julgou procedente representação oriunda do Ministério Público Estadual e irregular matéria contratual de interesse da Prefeitura de Pindamonhangaba, representada por contratos de projetos e obras do Teatro Municipal daquela localidade. Recorrente é o prefeito. A instrução é convergente no sentido da irregularidade. Flagrante fracionamento de objeto. A municipalidade se valeu de convites para ajustar parcelas da mesma obra a serem realizadas conjunta e concomitantemente no mesmo local. Em 23 de maio de 2003, foi assinado o pacto destinado à elaboração de projeto executivo de arquitetura. Prazo 45 dias. Então, em 6 de junho devia tudo estar concluído. Só que em 11, convite para projeto estrutural, em 24 para estaqueamento e instalações eletroeletrônicas e hidráulicas 60 dias depois. Além do mais, os procedimentos não tiveram nenhum suporte em projeto básico, que não foi ofertado em conjunto com os editais, e eu chamo a atenção para a implantação de estacas. Com quantos 45 dias previstos inicialmente se transformaram num total de 270 em face de sucessivas prorrogações, tivemos injustificado encarecimento da obra em mais de 16%. É impossível crer que fundações, peças basilares de uma construção, não dependiam de projeto básico, e muito menos elas poderiam ser executadas isoladamente, sem qualquer conexão com os projetos arquitetônico e estrutural que ainda estavam por vir. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos da pauta, faculta a palavra aos senhores conselheiros que querem defender uso dela. Não havendo, consulto a eminente representante do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Formoso da Alcima Tupi Feres, interesse em recusar o caso do processo apreciado. Não, Excelência, obrigado. Agradeço. Antes de encerrar o trabalho, eu queria registrar a presença, agradecer do presidente da Câmara, Antônio Carlos de Matos Santos, e da contadora, doutora Liana Aparecida Belódio Cardoso, da Câmara Municipal de Dobrada. Está encerrada a sessão. Obrigado.